Ela me traiu com meu chefe. Fiz os dois perderem tudo. Olá pessoal, meu nome é Renato e preciso compartilhar essa história com vocês porque ainda não acredito em tudo o que aconteceu. Vocês vão achar que estou inventando, mas juro que cada palavra aqui é verdade. Essa é a história de como descobri a pior traição da minha vida e como consegui dar a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Antes de começar, preciso dar um contexto. Sou formado em administração, sempre fui um cara dedicado ao trabalho, aquele tipo de funcionário que chega cedo e sai tarde. Minha esposa, Matilde do Espírito Santo, era professora de inglês em uma escola particular aqui da cidade. Conheci a Matilde na faculdade, éramos do mesmo grupo de estudos e nos apaixonamos perdidamente. Depois de 5 anos de namoro, nos casamos em uma cerimônia linda, com todos nossos amigos e família presentes. Os primeiros anos de casamento foram incríveis. Matilde era carinhosa, atenciosa, e tínhamos uma conexão que eu achava impossível de quebrar. Ela sempre me apoiou nas minhas decisões de carreira, ficava feliz com minhas conquistas e estava ao meu lado nos momentos difíceis. Eu realmente achava que tinha encontrado minha alma gêmea, sabe? Aquela pessoa com quem você imagina envelhecer junto, viajar pelo mundo, construir uma família. Há 3 anos, consegui um emprego dos sonhos em uma empresa multinacional de tecnologia. Era uma posição de gerente de projetos, com um salário excelente e benefícios incríveis. Meu chefe, vou chamá-lo aqui de Ricardo, era um cara de uns 45 anos, sempre muito profissional, respeitado na empresa toda. Ele tinha acabado de se separar da esposa e estava morando sozinho em um apartamento de cobertura na zona sul da cidade. Ricardo era conhecido por ser exigente, mas justo, e eu admirava muito a forma como ele conduzia os negócios. Nos primeiros meses, trabalhei duro para provar meu valor. Ficava até tarde no escritório, participava de todos os projetos importantes e sempre me voluntariava para as tarefas mais desafiadoras. Ricardo notou minha dedicação e começamos a desenvolver uma relação de confiança. Ele me chamava para reuniões estratégicas, pedia minha opinião em decisões importantes e até me convidava para alguns eventos corporativos. Matilde sempre foi muito compreensiva com minha rotina de trabalho pesada. Ela entendia que eu estava construindo minha carreira e que aquele sacrifício valeria a pena no futuro. Aos finais de semana, eu tentava compensar o tempo que ficava ausente durante a semana. Levava ela para jantar em restaurantes legais, íamos ao cinema, fazíamos pequenas viagens para cidades próximas. Nosso relacionamento parecia sólido como uma rocha. Há uns 8 meses, Ricardo começou a fazer eventos sociais em sua casa. Eram festas pequenas, com alguns funcionários da empresa e seus cônjuges. Ele dizia que era importante criar um ambiente mais descontraído entre a equipe, fortalecer os laços fora do ambiente corporativo. Matilde e eu fomos convidados para a primeira dessas reuniões e ela ficou empolgada. Era uma oportunidade de conhecer melhor as pessoas com quem eu trabalhava, colocar um rosto nos nomes que ela tanto ouvia. A primeira festa foi tranquila. Ricardo foi um anfitrião impecável, servindo drinks sofisticados, tinha contratado um buffet com comidas deliciosas e a música ambiente era perfeita. Matilde conversou bastante com as outras esposas, riu, se divertiu. No caminho de volta para casa, ela comentou como Ricardo era educado e simpático, e como a casa dele era elegante. Eu concordei, feliz que ela tinha gostado do evento. As festas se tornaram mensais. Sempre no último sábado do mês, Ricardo enviava um convite por e-mail para o pessoal da equipe. Matilde sempre ficava animada quando eu confirmava a presença. Ela começou a se arrumar cada vez mais para esses eventos, comprava roupas novas, passava mais tempo no salão de beleza. Eu achava fofo ver minha esposa se cuidando, pensava que ela estava apenas aproveitando a oportunidade de sair e socializar, já que nosso dia a dia era bastante corrido. Por volta do 4º ou 5º evento, comecei a notar algumas coisas estranhas, mas nada muito alarmante no começo. Matilde tinha ficado muito entusiasmada quando Ricardo anunciou que faria uma festa temática de anos 80. Ela passou semanas procurando o look perfeito, assistiu filmes da época para se inspirar, ensaiou até algumas coreografias de músicas antigas. Eu achei exagerado, mas não dei muita importância. Mulheres gostam dessas coisas, pensei. Na festa dos anos 80, algo me incomodou pela primeira vez. Vi Matilde rindo alto demais das piadas de Ricardo, tocando no braço dele de forma que me pareceu um pouco íntima demais. Quando mencionei isso no carro voltando para casa, ela riu e disse que eu estava sendo bobo, que era apenas a animação da festa e o efeito do vinho. Eu deixei passar, afinal, não queria ser aquele cara controlador e inseguro. Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Matilde começou a mencionar Ricardo com frequência em nossas conversas do dia a dia. Ricardo disse isso, Ricardo recomendou aquele restaurante, Ricardo comentou sobre aquele filme. No começo, eu não me importava muito, mas a frequência aumentou ao ponto de se tornar irritante. Sempre que eu tentava falar sobre isso, ela desconversava ou dizia que eu estava exagerando. Há cerca de 5 meses, Matilde começou a agir diferente comigo.
Estava mais distante, menos carinhosa, sempre no celular e rindo sozinha. Quando eu perguntava o que era engraçado, ela rapidamente desligava a tela e dizia, nada, apenas bobagens de internet. Ela também começou a sair mais, dizendo que tinha encontros com amigas da escola ou que precisava fazer cursos de atualização. Eu confiava nela completamente, então nunca questionei muito. Nossa vida íntima também mudou drasticamente. Antes éramos muito conectados nesse aspecto, mas de repente Matilde sempre tinha uma desculpa, estava cansada, com dor de cabeça, não estava no clima. Quando tentei conversar sobre isso, ela disse que era estresse do trabalho e que eu não deveria pressionar. Respeitei o espaço dela, mas no fundo estava preocupado e confuso. O que realmente me deixou alerta foi quando encontrei um recibo de uma joalheria cara no bolso da calça de Matilde enquanto separava as roupas para lavar. Era uma compra de R$ 3.000 em um colar de pérolas. Nunca tinha visto esse colar nela e, quando perguntei sobre, ela ficou nervosa e disse que era um presente que tinha comprado para a mãe dela. Isso não fazia sentido porque o aniversário da sogra era só daqui a 4 meses, mas eu deixei passar novamente. Foi então que as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. As saídas frequentes, o celular sempre virado para baixo, a distância emocional, as menções constantes ao Ricardo. Meu estômago revirou com a possibilidade que comecei a considerar, mas eu precisava de provas concretas antes de acusar minha esposa de algo tão terrível. Decidi investigar discretamente. Comecei a prestar mais atenção nos horários em que Matilde dizia estar em cursos ou com amigas. Cruzei as informações com as agendas das escolas onde ela alegava estar fazendo formação continuada e descobri que várias datas não batiam. Os cursos simplesmente não existiam naqueles dias. Um dia, fingi que tinha esquecido meu notebook em casa e voltei no meio da tarde. Quando cheguei, Matilde não estava. Liguei para ela e ela disse que estava no shopping comprando coisas para casa. Pedi que ela comprasse um item específico e ela concordou. Fui até o shopping e passei a tarde toda lá, mas nunca vi. Quando ela chegou em casa à noite, não tinha comprado o item que eu havia pedido, alegando que tinha esquecido. Percebi que precisava de algo mais concreto. Foi quando tive uma ideia que me deixou enojado de mim mesmo, mas eu precisava da verdade. Instalei um aplicativo de localização no celular dela, dizendo que era por segurança, caso algo acontecesse com um de nós. Matilde concordou sem hesitar, o que me deu uma pequena esperança de que talvez eu estivesse paranoico. Durante 2 semanas, acompanhei discretamente os movimentos dela pelo aplicativo. Na maioria das vezes, ela estava exatamente onde dizia estar, na escola, no supermercado, na casa da mãe dela. Comecei a me sentir péssimo por estar espionando minha própria esposa, pensando que talvez todo aquele comportamento estranho fosse realmente estresse ou alguma fase difícil pela qual ela estava passando. Mas então chegou aquele dia que mudou tudo. Era uma terça-feira, e Matilde me avisou pela manhã que teria uma reunião pedagógica que duraria até às 9 da noite. Desejei boa sorte a ela e fui trabalhar normalmente. Por volta das 3 da tarde, decidi checar o aplicativo de localização sem motivo específico, apenas por hábito que havia desenvolvido. Meu coração parou quando vi a localização dela. Matilde estava no endereço da cobertura de Ricardo. Chequei e rechequei várias vezes, pensando que poderia ser um erro do GPS, mas não havia dúvida. Ela estava lá, e o ponto de localização estava estático, indicando que ela não estava apenas passando pela região. Senti uma onda de emoções que nunca tinha experimentado antes. Raiva, tristeza, descrença, tudo ao mesmo tempo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Meus colegas de trabalho notaram que algo estava errado e perguntaram se eu estava bem. Inventei uma desculpa qualquer sobre não estar me sentindo bem e saí do escritório. Dirigi até um café próximo à cobertura de Ricardo e fiquei lá, monitorando o aplicativo e tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria subir até lá e confrontar os dois na hora, mas a parte racional do meu cérebro dizia para eu ser estratégico. Precisava de provas irrefutáveis, não podia basear tudo apenas em uma localização de GPS, por mais comprometedora que fosse. Fiquei naquele café por 4 horas. 4 horas torturantes vendo a localização de Matilde estática naquela cobertura. Pedi café atrás de café apenas para ter uma desculpa para ficar ali. O pessoal do café provavelmente achou que eu era algum tipo de maluco, sentado ali com o celular na mão, olhando obsessivamente para a tela. Às 7h15 da noite, vi a localização finalmente se mover. Matilde estava deixando o prédio. Rapidamente, paguei minha conta e corri para o carro, posicionando-me de forma que pudesse ver a saída do estacionamento do edifício. Alguns minutos depois, vi o carro dela sair. Ela estava sozinha, arrumando o cabelo enquanto dirigia, checando a maquiagem no retrovisor. Não a segui. Voltei para casa antes dela e fingi que estava chegando do trabalho na mesma hora que ela. Quando Matilde entrou, ela estava tranquila, sorrindo, me deu um beijo no rosto e perguntou como tinha sido meu dia. Tive que usar todo o meu autocontrole para não explodir ali mesmo.
Respondi que tinha sido normal e perguntei sobre a reunião pedagógica dela. Matilde elaborou uma história detalhada sobre a reunião. Falou sobre os tópicos que foram discutidos, sobre uma colega que tinha reclamado do novo sistema de notas, sobre o café com biscoitos que serviram no intervalo. Tudo mentira. Mentiras tão naturais, tão bem contadas, que me perguntei por quanto tempo ela vinha fazendo isso. Quantas outras histórias que ela me contou nos últimos meses eram também ficção? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, com Matilde dormindo tranquilamente ao meu lado, roncando de leve como sempre fazia. Aquela mulher ao meu lado, com quem eu tinha planejado um futuro inteiro, com quem eu tinha compartilhado meus medos e sonhos mais profundos, era uma estranha. Ou talvez eu é que fosse o estranho, o único que não sabia o que realmente estava acontecendo. Nos dias seguintes, continuei monitorando. O padrão se repetiu 2 vezes naquela semana. Matilde inventava compromissos e passava horas na cobertura de Ricardo. Sempre saía de lá bem arrumada, sempre com uma história pronta para me contar. Eu me tornei um ator também, fingindo acreditar em tudo, sorrindo quando apropriado, fazendo perguntas sobre os eventos que ela alegava ter participado. Mas eu sabia que apenas evidências de localização não seriam suficientes. Precisava de algo mais concreto, algo que fosse indiscutível. Foi quando tive uma ideia arriscada. No trabalho, todos os gerentes tinham acesso às gravações das câmeras de segurança do prédio corporativo. O edifício onde Ricardo morava tinha o mesmo sistema de segurança da mesma empresa que prestava serviços para nosso escritório. Usei meus contatos da empresa de segurança e, com uma desculpa de verificação de protocolo, consegui acesso temporário às gravações do edifício de Ricardo. Meu coração acelerou quando comecei a revisar as imagens. E lá estava, clara como o dia, Matilde entrando no prédio, sendo cumprimentada cordialmente pelo porteiro que claramente já a conhecia, entrando no elevador e apertando o botão da cobertura. Salvei todas as gravações. Tinha imagens de pelo menos 7 visitas diferentes ao longo de 3 semanas. Em uma delas, pude ver Ricardo encontrando Matilde no lobby, os dois rindo, ele colocando a mão na parte baixa das costas dela enquanto caminhavam para o elevador. Em outra, consegui ver eles saindo juntos para o estacionamento, Ricardo abrindo a porta do carro para ela de forma cavalheiresca. Com as provas em mãos, comecei a planejar minha vingança. Porque sim, eu queria vingança. Não era apenas sobre a traição, era sobre todas as mentiras, sobre a forma como ambos haviam me enganado, me feito de bobo. Ricardo, meu chefe, alguém em quem eu confiava profissionalmente, estava tendo um caso com minha esposa. A mulher com quem eu era casado estava vivendo uma vida dupla, me olhando nos olhos e mentindo descaradamente. Primeiro, precisava entender a extensão do estrago. Contratei um investigador particular profissional, mostrei a ele o que tinha descoberto e pedi que ele reunisse o máximo de informações possível. Ele era eficiente e discreto. Em 2 semanas, tinha um dossiê completo, registros de hotéis onde eles se encontravam, recibos de restaurantes caros, fotos dos dois em situações comprometedoras, mensagens de texto recuperadas através de métodos que prefiro não detalhar. O pior foi ler as mensagens. Eles não eram apenas amantes físicos, havia um envolvimento emocional ali. Conversavam sobre fugir juntos, sobre como era difícil manter as aparências, sobre quando finalmente poderiam ficar juntos abertamente. Ricardo escreveu em uma mensagem que nunca tinha se conectado com alguém da forma como se conectava com Matilde. Ela respondia com corações e dizia que eu era apenas uma obrigação que ela precisava manter até o momento certo. Chorei quando li aquilo. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Mas então limpei as lágrimas e comecei a traçar meu plano. Eu não ia apenas confrontá-los. Ia fazer com que ambos perdessem tudo que era importante para eles, da mesma forma que eles tinham destruído o que era importante para mim. Comecei investigando a fundo a vida profissional de Ricardo. Descobri que ele estava tendo um caso não apenas com minha esposa, mas que havia outros comportamentos questionáveis em sua conduta na empresa. Através de conversas discretas com colegas e alguns arquivos aos quais tive acesso, descobri que Ricardo estava desviando pequenas quantias de dinheiro de projetos, manipulando relatórios de despesas e usando recursos da empresa para fins pessoais. Nada era grande o suficiente para chamar a atenção imediata da auditoria, mas ao juntar tudo, tínhamos um padrão claro de fraude corporativa. Ele era esperto, escondia tudo por trás de transações legítimas, mas quando você sabia o que procurar, as evidências estavam todas lá. Ricardo estava roubando da empresa há pelo menos 2 anos, em um total que já passava de R$400 mil. Compilei tudo meticulosamente. Cada recibo suspeito, cada relatório alterado, cada transferência questionável. Criei um documento de 50 páginas, com evidências fotográficas, tabelas comparativas, extratos bancários e depoimentos anônimos de fornecedores que confirmavam as irregularidades. Estava construindo um caso irrefutável. Paralelamente, comecei a me preparar para o divórcio. Consultei 3 advogados diferentes antes de escolher o melhor.
Expliquei toda a situação, mostrei as provas da infidelidade e perguntei qual seria a melhor estratégia. Meu advogado era excelente, experiente em casos complexos de divórcio. Ele me aconselhou a não confrontar Matilde ainda, para reunir mais provas financeiras antes. Descobri que Matilde tinha aberto uma conta bancária secreta 3 meses atrás. Com a ajuda do investigador particular e através de meios legais duvidosos que não vou detalhar aqui, conseguimos acesso aos extratos. Ricardo estava transferindo dinheiro para essa conta regularmente. Eram quantias de 2 a 5 mil reais por semana. Ele estava sustentando minha esposa com dinheiro roubado da empresa. Isso adicionou outra camada ao meu plano. Não apenas provaria a infidelidade no divórcio, mas também poderia implicar Matilde como cúmplice no esquema de fraude de Ricardo, já que ela estava recebendo dinheiro que vinha de fontes ilícitas. Meu advogado adorou essa reviravolta e começou a preparar toda a documentação necessária. Durante todo esse tempo, mantive a farsa em casa. Continuei sendo marido atencioso, perguntando sobre o dia de Matilde, cozinhando jantar nos finais de semana, assistindo nossas séries favoritas juntos no sofá. Ela não desconfiou de nada. Por que desconfiaria? Eu era o marido bobo e confiante que acreditava em todas as suas mentiras. No trabalho, também mantive tudo normal com Ricardo. Participava das reuniões, entregava meus projetos, sorria quando ele fazia piadas. Ele até me deu um aumento nesse período, provavelmente se sentindo culpado ou tentando me manter feliz e alheio. Aceitei o aumento com um sorriso largo e um aperto de mão firme, enquanto mentalmente adicionava mais um item à lista de evidências contra ele. 3 meses e meio depois de descobrir a traição, eu tinha tudo pronto. Todas as provas compiladas, todos os documentos preparados, todos os movimentos planejados. Decidi que executaria meu plano em uma terça-feira, exatamente 3 meses após o dia em que vi Matilde pela primeira vez na cobertura de Ricardo. Na segunda-feira à noite, tive minha última refeição como marido de Matilde. Preparei o prato favorito dela, abri uma garrafa de vinho caro que estávamos guardando para uma ocasião especial. Ela ficou surpresa com o gesto romântico e comentou como eu era atencioso. Brindamos ao nosso amor, e eu tive que segurar para não rir da ironia. Na terça-feira de manhã, acordei cedo e preparei café da manhã. Matilde desceu de pijama, me deu um beijo no rosto e comentou como tinha dormido bem. Eu disse que a amava, e ela respondeu, também te amo, enquanto mexia no celular, provavelmente lendo mensagens de Ricardo. Saímos juntos de casa, cada um para seu carro, acenando um para o outro como fazíamos todas as manhãs. Mas ao invés de ir para o escritório, dirigi até o escritório do meu advogado. Lá, assinei todos os papéis do divórcio. O pedido estava baseado em infidelidade, com todas as provas anexadas. Solicitamos a divisão dos bens de forma que ficasse claro que Matilde não teria direito a nada além do que trouxe para o casamento, considerando a traição. Também incluímos as evidências das transferências financeiras suspeitas. Enquanto isso, meu advogado tinha um colega que trabalhava com direito corporativo. Às 9 da manhã em ponto, ele protocolou uma denúncia formal contra Ricardo na ouvidoria da empresa, com cópias enviadas simultaneamente para o CEO, o conselho diretor e o departamento jurídico. O dossiê completo de 50 páginas, com todas as evidências de fraude, foi entregue pessoalmente. Às 10 da manhã, cheguei ao escritório normalmente. O clima estava estranho, pessoas sussurrando, olhares nervosos. 30 minutos depois, Ricardo foi chamado para uma reunião emergencial com o CEO e o jurídico. Ele passou pela minha mesa, e eu o cumprimentei normalmente, desejando bom dia. Ele estava pálido, mas tentou sorrir. Era a última vez que eu o veria como meu chefe. Ao meio-dia, a notícia se espalhou pelo escritório. Ricardo tinha sido suspenso e estava sob investigação por fraude corporativa. Seguranças haviam escoltado ele para fora do prédio, levando sua caixa de pertences pessoais. As pessoas estavam chocadas. Ninguém suspeitava que o respeitado gerente era um criminoso. Eu fingi surpresa junto com todos os outros. Enquanto isso, o oficial de justiça estava entregando os papéis do divórcio para Matilde na escola onde ela trabalhava. Meu advogado me ligou às 2 da tarde confirmando que ela tinha sido notificada. Recebi uma enxurrada de mensagens e ligações de Matilde, mas ignorei todas. Bloqueei o número dela temporariamente. Às 3 da tarde, fui chamado para uma reunião com o CEO e o diretor de RH. Eles queriam entender o que eu sabia sobre as atividades de Ricardo, já que eu trabalhava diretamente com ele. Expliquei que tinha notado algumas inconsistências, e como cidadão corporativo responsável, havia reportado através dos canais apropriados. Eles me agradeceram pela integridade. O CEO então fez uma pergunta que me pegou de surpresa: estava interessado em assumir temporariamente a posição de Ricardo enquanto a investigação estava em andamento? Seria uma promoção significativa, com aumento substancial de salário. Aceitei na hora, tentando não mostrar o quanto aquilo me satisfazia. Não apenas havia derrubado Ricardo, mas estava literalmente tomando o lugar dele.
Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, Matilde estava esperando na sala. Os olhos vermelhos de tanto chorar, papéis do divórcio espalhados na mesa de centro. Ela começou a gritar, perguntar como eu pude fazer aquilo, dizer que podíamos conversar e resolver tudo. Mantive a calma, simplesmente disse que não havia nada para resolver, que sabia de tudo e que o casamento estava acabado. Matilde então tentou outra abordagem, ficou calma e pediu para conversarmos como adultos. Disse que tinha cometido um erro, que ainda me amava, que Ricardo não significava nada. Respondi mostrando a ela prints das mensagens entre os dois, onde ela dizia exatamente o contrário. A expressão no rosto dela foi de puro horror ao perceber o quanto eu sabia. Ela tentou se explicar, disse que estava confusa, que estava passando por um momento difícil, que Ricardo havia se aproveitado dela. Eu ri. Literalmente ri na cara dela. Então mostrei as evidências das transferências bancárias, a conta secreta, os recibos de hotéis e restaurantes. Disse que ela não era apenas uma esposa infiel, mas possivelmente cúmplice de fraude corporativa. Foi quando Matilde entrou em pânico de verdade. Começou a chorar compulsivamente, caiu de joelhos, implorou perdão. Disse que devolveria todo o dinheiro, que faria qualquer coisa, que aquilo destruiria sua carreira como professora se tornasse público. Respondi friamente que ela deveria ter pensado nisso antes de destruir nosso casamento. Informei que ela tinha 48 horas para sair de casa, conforme estipulado pelo juiz no pedido de divórcio emergencial. Ela poderia levar suas roupas e pertences pessoais, mas nada mais. A casa estava no meu nome, comprada com meu dinheiro antes do casamento. Ela começou a protestar, mas meu advogado já havia me orientado sobre todos os meus direitos. Matilde passou as próximas horas alternando entre implorar perdão e me xingar. Chamou-me de calculista, de vingativo, de cruel. Eu simplesmente ignorei, fui para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e finalmente permiti-me sentir todas as emoções que tinha reprimido nos últimos meses. Chorei, gritei no travesseiro, soquei a parede. Mas era um choro de liberação, não de tristeza. Estava finalmente livre. Nos dias seguintes, a situação de Ricardo piorou exponencialmente. A investigação da empresa descobriu ainda mais irregularidades do que eu tinha encontrado. O total de dinheiro desviado passava de R$1 milhão. A empresa decidiu processar criminalmente, não apenas demiti-lo. Ricardo foi indiciado por apropriação indébita, fraude e lavagem de dinheiro. A imprensa local pegou a história. Executivo de empresa multinacional é preso por desvio de recursos era a manchete. A foto de Ricardo sendo levado pela polícia estava em todos os portais de notícias. Sua reputação, construída ao longo de décadas, foi destruída em questão de dias. Ele perdeu tudo, o emprego, a liberdade condicional que tinha, o apartamento de cobertura que teve que vender para pagar advogados. Quanto a Matilde, a história não foi muito melhor para ela. A escola onde trabalhava tomou conhecimento da situação através do processo de divórcio, que mencionava as transferências suspeitas de dinheiro. Embora ela não tenha sido criminalmente processada, a escola decidiu não renovar seu contrato, alegando questões de compatibilidade de valores institucionais. O processo de divórcio foi relativamente rápido, considerando a quantidade de evidências. Matilde não tinha argumentos para contestar. Seu advogado tentou negociar, mas meu advogado foi inflexível. No final, ela saiu do casamento apenas com o carro que estava em nome dela e as próprias economias que tinha antes de nos casarmos. Tudo que construímos juntos ficou comigo, como compensação pela traição. Matilde tentou me contatar várias vezes depois disso. Mensagens de madrugada pedindo uma segunda chance, e-mails longos explicando como estava arrependida, até uma carta entregue pessoalmente por um amigo em comum. Ignorei todas. Bloqueei em todas as redes sociais, mudei meu número de telefone, segui em frente. Quanto a Ricardo, ouvi através de ex-colegas que ele passou um tempo na prisão, perdeu absolutamente tudo e está agora trabalhando em um emprego de baixo escalão, tentando reconstruir sua vida do zero. Ele está com restrições legais, uma ficha criminal, e nunca mais poderá trabalhar em uma posição de confiança corporativa. A carreira brilhante que ele tinha está morta e enterrada. Ironicamente, descobri depois que Matilde e Ricardo tentaram manter o relacionamento deles depois que tudo veio à tona, mas não durou nem 3 meses. Quando o dinheiro de Ricardo acabou e ele perdeu o estilo de vida luxuoso, Matilde perdeu o interesse. Eles terminaram de forma amarga, culpando um ao outro por toda a destruição que tinham causado. Já se passou um ano desde aquele dia fatídico. Minha vida mudou completamente, mas para melhor. A posição temporária que assumi na empresa se tornou permanente. Não apenas consegui o cargo de Ricardo, mas recebi 2 promoções adicionais desde então. Agora sou diretor regional, com um salário que é o triplo do que eu ganhava antes. A empresa valoriza minha integridade e dedicação. Comprei um apartamento novo em um bairro melhor da cidade, um lugar sem memórias de Matilde, sem fantasmas do passado.
Decorei do jeito que sempre quis, mas nunca pude porque tinha que considerar os gostos dela. Voltei a fazer academia regularmente, perdi peso, estou na melhor forma física da minha vida. Retomei hobbies que tinha abandonado, voltei a jogar futebol com os amigos, comecei a aprender violão, fiz uma viagem solo para a Europa que foi transformadora. Socialmente, foi interessante ver como as pessoas reagiram. Os verdadeiros amigos ficaram ao meu lado, me apoiaram durante todo o processo. Alguns conhecidos que eram mais próximos de Matilde desapareceram, mas percebi que não faziam falta. Fiz amigos novos no trabalho, pessoas que me conhecem como eu sou agora, sem o peso do passado. Algumas pessoas me dizem que fui longe demais, que minha vingança foi desproporcional. Que eu deveria ter simplesmente me divorciado e seguido em frente, sem destruir as carreiras e reputações de duas pessoas. Eu discordo veementemente. Ricardo não foi apenas meu chefe que teve um caso com minha esposa, ele era um criminoso que estava roubando da empresa. Eu simplesmente expus a verdade. Se a verdade o destruiu, o problema era dele, não meu. Quanto a Matilde, ela fez escolhas. Escolheu trair, escolheu mentir, escolheu aceitar dinheiro de origem duvidosa. As consequências das nossas ações são nossas responsabilidades. Não fiz nada ilegal ou antiético ao expor a verdade sobre o que estava acontecendo. Simplesmente parei de ser o bobo que acreditava em mentiras. Hoje, olho para trás e não sinto raiva mais. Sinto gratidão, na verdade. Gratidão por ter descoberto a verdade antes de ter filhos com Matilde, antes de investir ainda mais anos em um casamento baseado em mentiras. Gratidão pela oportunidade de recomeçar minha vida ainda jovem, com tempo e energia para construir algo verdadeiro. Aprendi lições valiosas com toda essa experiência. Aprendi que confiança é importante, mas verificação também é. Aprendi que algumas pessoas são capazes de mentir olhando diretamente nos seus olhos. Aprendi que amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito, lealdade e honestidade. Aprendi que tenho força interior que não sabia que possuía. Também aprendi a importância de se manter calmo e estratégico quando enfrentando situações difíceis. Se eu tivesse confrontado Matilde e Ricardo no primeiro dia que descobri, no calor da emoção, provavelmente teria resultado em um escândalo público sem nenhuma justiça real. Ao ser paciente, ao reunir evidências, ao planejar cuidadosamente cada passo, consegui não apenas sair do relacionamento, mas garantir que houvesse consequências reais para as ações deles. Recentemente, comecei a sair com alguém novo. É uma advogada que conheci através de networking profissional, inteligente, bem-sucedida, e completamente diferente de Matilde em todos os aspectos importantes. Estamos tomando as coisas devagar, sem pressa, construindo uma base sólida de confiança e comunicação. Ela sabe toda a minha história, e admira a forma como lidei com tudo. Minha família, que inicialmente ficou chocada com todo o drama, agora reconhece que fiz o que tinha que ser feito. Minha mãe, que sempre gostou de Matilde, admitiu que estava enganada sobre o caráter dela. Meu pai, um homem de poucas palavras, simplesmente me deu um abraço apertado e disse que estava orgulhoso de como lidei com a situação. Financeiramente, estou melhor do que nunca. O salário novo permitiu que eu investisse agressivamente, comprei ações, fiz aplicações inteligentes. Estou construindo um patrimônio sólido, planejando aposentadoria precoce, talvez aos 50 anos. Tenho o controle total das minhas finanças, sem ter que justificar ou explicar gastos para ninguém. Às vezes, vejo posts de Matilde nas redes sociais, mesmo sendo bloqueado ela aparece em comentários de conhecidos em comum. Ela parece estar trabalhando em uma escola menor, ganhando significativamente menos do que ganhava antes. Mora em um apartamento pequeno, bem diferente da casa que compartilhávamos. Não sinto pena, apenas indiferença. Ela é uma estranha agora, alguém que fez parte do meu passado mas não tem lugar no meu futuro. Ricardo, pelo que sei, está morando em outra cidade, tentando reconstruir sua vida longe dos escombros da reputação que tinha aqui. Ouvi que está trabalhando em vendas, algo completamente diferente de sua carreira anterior em tecnologia. A ficha criminal tornou impossível conseguir qualquer posição corporativa respeitável. Novamente, não sinto nem satisfação nem pena, apenas indiferença. O que mais me surpreende olhando para trás é perceber como eu estava vivendo em uma ilusão. Pensava que conhecia minha esposa, pensava que nosso casamento era sólido, pensava que minha vida estava no caminho certo. A realidade era completamente diferente. Matilde era uma pessoa que eu não conhecia de verdade, nosso casamento era uma farsa mantida apenas por mentiras, e minha vida estava sendo desperdiçada em uma relação sem futuro. A descoberta da traição, por mais dolorosa que tenha sido, foi uma bênção disfarçada. Libertou-me de uma vida de enganos, permitiu que eu me reinventasse, me deu a oportunidade de construir algo autêntico. Se Matilde nunca tivesse me traído, eu provavelmente continuaria na ignorância, desperdiçando anos preciosos em um casamento morto. Meu conselho para quem está lendo isso e suspeitando de algo similar, confie nos seus instintos, mas verifique os fatos.
Não confronte baseado em suspeitas, reúna evidências concretas. Quando finalmente confrontar, faça-o de uma posição de força, com todas as cartas na mesa. E lembre-se, você merece alguém que escolha você todos os dias, não alguém que te trai enquanto mantém uma fachada de amor. Para aqueles que dizem que vingança nunca é a resposta, eu digo, isso não foi vingança, foi justiça. Vingança seria algo desproporcional, algo cruel sem propósito. Tudo o que fiz foi expor a verdade e deixar que as consequências naturais das ações de Matilde e Ricardo seguissem seu curso. Se essas consequências foram devastadoras, foi porque as ações deles eram graves o suficiente para justificar isso. Hoje, acordo todos os dias em um apartamento que é totalmente meu, vou para um trabalho que amo e onde sou respeitado, volto para casa sem precisar verificar se alguém está mentindo para mim. Durmo tranquilo sabendo que minha vida é autêntica, que as pessoas ao meu redor me valorizam de verdade, que não estou sendo usado ou enganado. Não vou mentir e dizer que não há dias difíceis. Às vezes, sinto falta do que pensei que tinha, da ilusão do casamento perfeito, da sensação de ter alguém para voltar para casa. Mas então me lembro que aquilo nunca foi real. Era uma ilusão, um castelo construído sobre areia. O que tenho agora, mesmo sendo menos romântico, é sólido e verdadeiro. Então sim, ela me traiu com meu chefe. Sim, fiz os dois perderem tudo. E não me arrependo de absolutamente nada do que fiz. Cada passo foi calculado, cada ação foi justificada, cada consequência foi merecida. Saí daquela situação não como uma vítima, mas como alguém que tomou o controle da própria narrativa e construiu algo melhor das cinzas do que foi destruído. Esta é minha história. Espero que sirva como lição, como inspiração, ou simplesmente como um relato de que é possível se recuperar das piores traições e sair ainda mais forte do outro lado. A vida continua, e às vezes o melhor que podemos fazer é garantir que aqueles que nos prejudicaram enfrentem as consequências de suas ações enquanto construímos algo melhor para nós mesmos. E para Matilde e Ricardo, se por acaso estiverem lendo isso, espero que tenham aprendido que ações têm consequências, que mentiras eventualmente vêm à tona, e que subestimar alguém pode ser o maior erro que vocês cometem. Eu certamente aprendi minhas lições, e saí melhor do que nunca. Espero, sinceramente, que vocês também tenham aprendido as suas.